Fala, turma! Hoje em nossa aula, dando continuidade aos nossos trabalhos em ter todo sábado uma aula falando sobre o momento que nós estamos vivenciando, nós hoje iremos fazer um levantamento, o que está acontecendo, o que está passando durante esses dias que nós estamos vivenciando, e hoje uma abordagem 100% voltada para atualização técnica, voltado para tributário, trabalhista, previdenciário, ambos causados pelo novo coronavírus. Momento este que você vive, eu vivo, empresário, contador, estudante de ciências contábeis, estudante de ambas áreas, administração, direito, e eu, professor João Paulo, peço agora e se concentre nessa aula, porque o que nós vamos ver nessa aula de hoje, ela está com um compilado de informações de MP, bases legais, instrução normativa. Nós temos todo o amparo previdenciário, tributário, contábil, fiscal, voltado para lhe auxiliar, para lhe deixar a par do que você vai ver aqui hoje. Eu te garanto que o que você vai ver agora, você não irá conseguir ver em outro local. Então, papel e caneta na mão, desligue as notificações aí dos seus aparelhos, notebook, celular, tablet, iPad, e procure se focar aqui 100%, porque o material aqui está denso, está com a qualidade extraordinária, voltado somente para bases legais do que nós estamos vivendo. Você contador, você profissional da área, leu aí mais de 20 instruções normativas MP voltado para esse mundo que nós estamos vivendo. Então se concentre, foque agora nesses estudos, porque nós iremos passar algumas horas aqui trabalhando e estudando voltado para isso que está acontecendo, tá bom? Eu vou iniciar hoje a nossa aula. Ela é voltada só para os impactos tributários que nós estamos vivenciando. Impactos esses que nós tivemos obrigações tributárias adiadas, nós tivemos obrigações principais, obrigações acessórias, nós tivemos benefícios causados pela própria calamidade pública. Então, tudo que você vai ver aqui a gente está embasado através de bases legais, tá certo? Vamos iniciar hoje. Eu quero dizer o seguinte, que os tópicos que nós iremos abordar aqui hoje, nós iremos abordar 5 momentos. Nós iremos abordar a obrigação principal, tributos no contexto geral. Nós iremos ver a competência tributária desses entes estatais, que aí nós temos federal, municipal e estadual. Nós iremos fazer o levantamento de ambos essas três esferas. Nós também iremos abordar tributos unificados, que aí grande parte das empresas que nós trabalhamos hoje, ela está enquadrada ou estão enquadradas dentro da opção do Simples Nacional. E nós iremos também discutir sobre obrigações acessórias, quais são os reflexos que nós estamos tendo durante esse período que foi postergado, como está, bases legais, alíquotas. Dentro de cada obrigação acessória, nós vamos entender o reflexo de cada uma, tá certo? Impactos econômicos, financeiros e tributários. Também nós iremos discutir aqui em nossa aula voltada para esses impactos aí que nós estamos vivenciando. Tributário, trabalhista e previdenciário. Então, fica ligado. Vamos iniciar. Quando a gente fala sobre obrigação principal, um tributo com um contexto geral, a gente tem que voltar lá para o CTN, a aula aí de direito tributário. Quem participou, quem sabe, e vai entender um pouco voltado para a área tributária. A obrigação principal relata no seu artigo 5º do CTN. Para quem não entende, CTN é Código Tributário Nacional. Ele fala que a classificação dos tributos, conforme a Constituição Federal de 88 ainda, ela diz do seu artigo 145 ao artigo 149, ela menciona que impostos, aí nós temos imposto de renda, PF ou PJ, nós temos ICMS, ISS e por aí vai.
Nós temos as taxas, que é para funcionamentos, a bombeiro, saúde, etc. Nós temos também as contribuições sociais, contribuições de melhoria, contribuições econômicas, previdenciário, que nós temos a INSS, nós temos o PIS, nós temos a COFINS, contribuição social sobre o líquido, e os sistemas S e as CID. Sistemas esses, que aí nós temos SESC, SENAT, SENAI, SESI. Essa é o formato do sistema S e o CID. Quando nós falamos sobre competências tributárias dos entes estatais, vale lembrar o seguinte, que conforme, aí voltamos lá de novo para a aula de direito tributário, onde nós discutimos que a competência do poder ou de cada poder está descrito dentro da Constituição Federal de 88, relata em seu artigo 153 a 156, quando ele diz que toda obrigação acessória ou competência tributária de seus entes, ele diz que ele está separado por obrigações, voltado para cada esfera. Nós temos União, Estados, Distrito Federal e municípios. Quando a gente fala em União e Estados, nós temos uma hierarquia que são os impostos. A gente vai dividir, primeiramente, União, artigo 153 e artigo 154. Nós temos os impostos, relatado no artigo 153. Quando nós relatamos sobre impostos voltados para o residual, para as residências como um todo, nós temos o artigo 154. Isso voltado para somente a carga de impostos, tá? Ainda não entramos na questão das taxas. Desculpa. Quando nós vamos para os estados, nós temos o artigo 155, que aí o artigo 155 ele tem estados e também voltado para o Distrito Federal, que não deixa de ser um estado, né? A IPVA, ITCM, a ICMS, enfim, isso voltado para o nível estadual. Nós temos também o artigo 147, que nós temos IPTU, ITBI e ISS, só que isso aí voltado mais um pouco para a área de municípios, tá certo? Nós temos também o artigo 156, que volta a falar sobre a carga tributária, a carga dos impostos voltado para os seus municípios. Quando a gente tem para contribuições de melhorias, as taxas como um todo, nós aí não temos essa distinção voltada para artigo a artigo dentro do CTN. Nós temos apenas as interpretações voltadas para taxas e contribuições de melhoria, que aí a gente relata qual seria o empréstimo compulsório, contribuições sociais, contribuições de melhoria, que são aí desculpa, pessoal, aí as taxas de melhoria. Vamos para frente. Quando nós relatamos no início sobre os tributos também unificados, que aí nós temos os tributos do Simples Nacional, ou a Lei Complementar 123 de 2006, com suas posteriores alterações. Quando a gente vem falar sobre o sistema do Simples Nacional, ele tem uma unificação que também, obviamente, com o comitê gestor, ele fez a sua postergação de obrigações acessórias, principais e também do recolhimento de cada tributo. Quando nós estamos falando disso, a gente diz o seguinte, que é administrado por um comitê gestor, desde 2006, que abrange aí toda essa questão e a participação dos entes federados, voltado para Estado, município, Distrito Federal e município, que aí nós já conhecemos que é a DAS, ou o recolhimento voltado em cima de um único documento, e não feito como é nas demais empresas, lucro real, a lucro arbitrado, a lucro presumido, essas empresas que não estão enquadradas dentro do Simples Nacional. Hoje nós estamos tratando quais são os impactos que nós estamos recebendo
na condição de empresas, na condição de contadores, para tentar, de algum meio, fazer com que essas empresas sobrevivam ao que estão passando. Então, hoje nós estamos tratando voltado para o Simples Nacional. A obrigação acessória, quando a gente trata sobre os seus reflexos, a gente diz o seguinte: eu vou ler esse ponto e eu quero que vocês observem, eu quero que vocês anotem, porque isso aqui é importante. A gente está vivenciando algo que não é novo, vejam só. O que está sendo vivenciado hoje, o que está sendo colocado em prática, ele já está descrito no código, no CTN, no Código Tributário Nacional, em alguns artigos eles relatam sobre isso, e também sobre a Constituição Federal. Mas, vejam só, tudo o que está acontecendo, ela parte de uma decisão através de uma medida provisória. Medida provisória esta que consta dentro do CTN tudo o que está acontecendo, mas não está descrito no CTN um exemplo, que a pandemia iria causar a postergação de um tributo, de um fato gerador de um tributo X. O CTN não relata essa situação, ele relata que em casos de calamidade pública pode acontecer sim o que nós estamos vivenciando, postergar a pagamento, postergar a obrigação do recolhimento, postergar a obrigação da informação, tudo isso está descrito dentro do CTN. Nós estamos apenas vivendo algo que para a gente é novo, a gente nunca teve isso de forma alguma, tá certo? Os reflexos que nós estamos tendo hoje das obrigações acessórias. Todas as empresas brasileiras, independente do porte, seja ela qual for, grande, médio ou pequeno, ela está vivenciando isso aí e elas são obrigadas hoje a suas obrigações tributárias estabelecidas pelo CTN, em seu artigo 113. Desculpa. Quando eu falo obrigação, eu falo conforme a nomenclatura do CTN. Ele diz o seguinte, repito, no artigo 113. Todas as empresas brasileiras, independente do porte, são obrigadas a cumprir duas obrigações tributárias estabelecidas pelo CTN em seu artigo 113. Quais são essas duas? Nós temos a obrigação principal, que é o pagamento do tributo em si, imposto, contribuição, taxa, etc. E também temos a obrigação acessória, que são todos os trâmites administrativos que documentarão o pagamento de cada um desses tributos, seja ele na futura de fiscalização ou declarações. Nós temos SPED, RAIS, DIF, Imposto de Renda Pessoa Física, nós temos DASN, CIMEI, desculpe a garganta, tá, pessoal? Então essas declarações para fiscalizar as empresas como um todo, nós temos primeiramente a obrigação tributária principal, que é o recolhimento do imposto, mas antes que isso aconteça, nós tivemos o fato gerador, que iniciou lá no momento que foi a atividade fim da empresa, tá? Aí tivemos o recolhimento da obrigação tributária, que aí é a obrigação principal de recolher o imposto, e depois nós temos a obrigação acessória, que seria a informação para uma futura fiscalização dentro do CTN, como ele amarra essa situação. A importância da obrigação acessória é tão grande quanto a obrigação principal, ou seja, eu tenho 3 momentos, eu tenho o fato gerador, obrigação principal e obrigação acessória. São essas 3 esferas que entram. E o CTN deixa isso muito claro. No mesmo artigo, a obrigação acessória, pelo simples fato de sua inobservância, converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade pecuniária. Ou seja, existe o fato gerador, eu não envio a obrigação principal, automaticamente eu não envio a obrigação acessória. O CTN já deixa muito claro que essa obrigação, esse momento que nós estamos vivenciando, existe o fato gerador da empresa, ele tem que existir a obrigação principal, também tem que existir a obrigação acessória, tá? Muitos contadores só buscam a concentração de suas energias e de seus esforços para olhar e evidenciar a obrigação acessória e não visualizam antes
de acontecer a obrigação acessória, porque antes que aconteça a acessória, nós temos a principal e nós temos o fato gerador. Então, para que isso aconteça, no fato gerador é a minha atenção, é a minha energia gasta. Por quê? Porque é no fato gerador onde eu posso retirar algo que não é para ser colocado, onde eu posso fazer uma apuração fiscal de forma coerente antes que aconteça a minha obrigação principal, que seria o recolhimento do imposto. Tá certo? Esses são os reflexos que nós estamos vivenciando, porque hoje o impacto do fato gerador está sendo causado de forma agressiva. Todo empresário está dizendo o seguinte: a minha empresa está tendo fato gerador ou não está tendo fato gerador. Eu faço o seguinte: eu não quero saber agora da minha obrigação principal não, que é recolher meu imposto. Coloca isso aí para frente, porque eu quero repassar os valores que de fato me compete. Mas bota para frente, porque agora eu estou focado em fazer venda, gerar caixa, gerar recursos internos. Posteriormente, eu coloco a obrigação principal, em seguida a obrigação acessória. Esses momentos agora, o reflexo que nós estamos vivenciando é para isso. Acontece o fato gerador, que é gerar essa receita, gerar esse recurso, pagar o que tem para ser pago de forma urgente. As obrigações principais e secundárias ficam posterior, tá certo? Nós temos também o cumprimento das obrigações acessórias constitui a maior parte do trabalho burocrático das pequenas e médias empresas. Isso aí é normal, tá? Isso aí é uma loucura que a gente vive. Também para empresas e também para escritórios de contabilidade. Isso aí é um fato que não tem como voltar atrás. Quando o volume desse processamento de documentos é muito alto, aí nós vamos os setores, vamos entrar agora dentro das empresas, dentro dos escritórios. Quando isso de fato é muito alto, somente a utilização de softwares para automatizar isso aí que consegue ter, vou dizer assim, consegue diminuir essa margem de erros, porque o volume está gigantesco. E o processamento manual, conferir nota a nota na mão, no braço, isso vai ser um pouco desumano. Então entra aí a automação desses sistemas. As obrigações acessórias têm a função de comunicar a administração federal, estadual e municipal. É fato, tá? Isso aí é uma base, volto de novo, isso é uma base de uma aula do direito tributário. E aí a gente volta lá para o CTN, vai ver ponto a ponto como diz o CTN, tá certo? Aqui nós estamos apenas dando uma pincelada do que é de fato que está acontecendo em seus reflexos. Na verdade, as obrigações acessórias, ela só tem a obrigação acessória, ela só tem uma única finalidade. Não esqueçam disso. 3 espaços. Nós temos fato gerador, obrigação principal e obrigação acessória. A acessória é exclusivamente para informar. Se tu teve recolhimento, se tu teve receita, obviamente, nesse meio de campo tem a obrigação principal, que é recolher esse tributo, tá? Ela não tem outra situação a não ser cumprir de forma restritiva e respectivamente a informação ao âmbito federal, estadual ou municipal. Elas, por si só, já se tornaram, segundo os doutores, elas são mecanismos de segurança, monitoramento, principalmente de fiscalização para impedir a sonegação e a evasão tributária. Como assim? Vejam só. Antigamente, alguns anos atrás, nós tínhamos a forma de cobrar e a forma de monitorar essa turma que fazia esse trabalho de forma ilícita. Eles faziam isso à distância. Eles não conseguiam fazer isso de forma ferrenha ou de forma detalhada, porque não tinha tanta tecnologia como temos hoje. Beleza. Partindo disso aí, foi o que eles fizeram. Começaram a fazer a parte eletrônica, para que a obrigação acessória ela se tornasse de fato uma obrigação apenas para segurança estadual e monitorar o que as empresas têm de entrada, têm de saída e informam através aí de suas obrigações acessórias, tá?
Vamos vivenciar agora como isso está fazendo, como isso está fazendo em nossa. Vamos para o dia a dia, o impacto econômico, financeiro e tributário. O que é que está acontecendo? Como está? Vejam só, aqui nós iremos discutir sobre auxílio emergencial, nós vamos discutir sobre MP 927, leis trabalhistas, que muita gente está tentando dizer que o que de fato está acontecendo no trabalhista e no previdenciário é que estão rasgando a CLT. Mas, pessoal, vejam só. O que está acontecendo, isso já acontecia em outros momentos. Isso já de fato acontecia. É só olhar para trás. Eu já vivenciei momentos em que as montadoras, a baixa produção de carros reduziu, foi o que fizeram. Teve que demitir 3, 4 mil pessoas. Ou se não, reduzir a carga dessa turma e reduzir também os valores financeiros para cada colaborador, tá certo? Então, só foi trazido por um âmbito geral o que de fato existia em pequenos segmentos, em pequenas atividades. Vamos primeiramente entrar aqui no aspecto econômico. A paralisação de atividades, cadeias de suprimento, aí entra na MP. E a atividade econômica, faturamento. Manutenção de postos de emprego, folha, capacidade operacional. Vamos lá. Aspectos econômicos, algumas atividades, algumas cadeias de suprimento, aí nós temos algumas empresas, algumas atividades econômicas que de fato fecharam seus portos e disseram assim, faturamento agora vai zerar porque não é essencial o teu negócio. Nós temos também a manutenção dos postos de emprego, dessa turma que está parada. Como é que essa turma vai trabalhar? A capacidade operacional de uma atividade específica voltada aí para uma cadeia de suprimentos, tá? Isso é o aspecto econômico. Vou repetir para que a gente entenda. A paralisação de algumas atividades, cadeias de suprimento, atividade econômica, o faturamento aí das empresas, manutenção dos empregos e também a capacidade operacional, que aí impacta diretamente nas atividades, na economia do país, que é aí o PIB, tá? Dando aula, tem que estar lubrificando a garganta. Pois bem, aspectos financeiros. Nós temos aí o mais interessante por um momento econômico e financeiro é o seguinte. Se houve a paralisação das atividades, meu fluxo de caixa não tem como estar oxigenado. Eu tenho que ir atrás de linhas de crédito. Entra a MP 927 para fazer a flexibilização dos direitos trabalhistas de quem teve a manutenção dos postos ou teve a redução desses postos de emprego reduzido. E a determinação do Conselho Monetário Nacional, onde ele diz que até 60 dias eu vou fazer o aporte de valores tanto para a folha de pagamento quanto para a emergência do caixa de cada empresa que assim seguir. Ok? Então, eu vou repetir. Aspectos econômicos, nós já discutimos. Os aspectos financeiros. Meu fluxo de caixa, eu preciso de uma linha de crédito. Aí entra o aspecto do direito do trabalho, que nós temos aí a MP 927. Aí 932, 936, e aí vai. Nós temos também a determinação do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que ele determinou que tem alguns financiamentos para folha de pagamento durante um período X. E aí vocês já sabem qual seria o período X. Lembrando, como essa aula ela está indo um pouco direta, muito objetiva, sem aberto a perguntas, eu queria que aqui embaixo você colocasse sua pergunta para que a gente pudesse responder de forma detalhada posteriormente, tá? Aspectos tributários. Aí a gente já discutiu nos 2 primeiros pontos sobre a obrigação principal e também as obrigações acessórias, tá? Nós vamos entrar agora nos aspectos tributários falando sobre o decreto 10.285 de 2020, agora de março, ele reduziu temporariamente os produtos voltados para a área médica, os IPIs, Imposto sobre Produtos Industrializados. Nós temos aí os maquinários, nós temos aí produtos em larga escala, máscara, enfim, produtos que contêm
IPI de forma direta e não indiretamente. Aí o decreto 10.285 de 2020, agora de março, ele reduz temporariamente. É muito interessante frisar que não é definitivo, tá? Isso é temporário, ou seja, irá acontecer de fato o que você está lendo aí no decreto, mas é temporário, tá? A resolução 17, também de março de 2020. Vejam só, ela concede a redução temporária da alíquota do imposto de importação. A galera que está trazendo aí materiais, está trazendo suprimentos para dentro do país, se esse material for tributado aí pelo II, ou imposto de importação, se ele for tributado e se for para a área médica, ele vai sofrer aí a sua redução temporária, tá certo? Obrigações acessórias do Simples, aí nós temos a DEFIS e nós temos a DASN do MEI. Pessoal, aconteceu no dia 25 de março a resolução 153, ela disse o seguinte, que nós temos que prorrogar, ou vamos prorrogar, devido à pandemia da Covid-19, nós vamos postergar primeiro, o que foi postergado, foi a DASN-CIMEI, que vem aí para 2019, no calendário. Ela falava sobre postergar a obrigação acessória, que o prazo era no dia agora em abril, só que aí foi postergado, isso DASN-CIMEI, tá? Isso foi postergado para o dia 30 de junho. Também foi postergado, vou para a próxima página. Seguinte, nós tínhamos o DEFIS e nós tínhamos a DASN-CIMEI. Dia 31 de março de 2020, nós tínhamos que entregar a obrigação acessória, aí o imposto de renda da pessoa jurídica, das empresas voltadas para o Simples Nacional e empresas do MEI. Dia 31 de março, nós tínhamos a PGDAS-D, que aí é a antiga DEFIS, certo? A declaração anual do Simples Nacional. E no dia 31 de maio, nós tínhamos a obrigação acessória da DASN-CIMEI, que aí são empresas enquadradas dentro do MEI, certo? Ambas foram postergadas para o dia 30 de junho de 2020. Lembrando que essas obrigações foram postergadas para que a gente tivesse o mesmo raciocínio que eu discuti com vocês no início. Tivemos a postergação dessas obrigações única e exclusivamente para que seja oxigenado o caixa e o fluxo de caixa dessa galera seja voltado só para sair da situação que se encontra. Para não ter aí que correr atrás de linhas de crédito, trazer dinheiro de terceiros para dentro de caixa, enfim. Para mim foi interessante, foi a opinião própria, tá? A postergação desses prazos para não existir agora o serviço de executar essas atividades agora e colocar um pouco para frente para que eu pudesse me concentrar nas minhas atividades que gera capital, certo? Para frente. Aí nós vamos para a área trabalhista e previdenciário. O que mais tem discutido hoje, nós estamos aqui pelo perfil da escola, nós estamos recebendo diversas dúvidas voltado para a MP 927, a MP 932 e 936, que nós vamos abordar aqui para frente. Mas a 927, ela já existia de fato, tá? Ela já era algo que já acontecia, só que muito tímido. Em algumas atividades já acontecia, em outras atividades não acontecia. Há algumas situações, vamos lá, a 927 ela dispõe sobre medidas trabalhistas para enfrentamento do estado de calamidade pública. Beleza, tranquilo, beleza? Até aí tudo bem. Mas se você observar, o teletrabalho em algumas atividades já existia. A antecipação de férias individuais. A antecipação, ela diz o seguinte na CLT, que eu tenho que entregar as férias individuais do João
conforme um documento dizendo que daqui a 30 dias eu vou te dar as suas férias individuais. A concessão de férias coletivas era da mesma condição. Em 30 dias eu tenho que informar para o colaborador João aliás, para o João e para todos que se encontram na empresa, que do período A do período B, todos estarão com férias coletivas. O aproveitamento de antecipação de feriados. Isso já existia dentro da CLT, mas não tinha uma recorrência de ser exercido em nossas atividades fins. Banco de horas, isso sim, foi feito uma adaptação para o momento, porque o banco de horas de fato já existia. Só que eu tenho que ter o gozo dessas horas que está em banco durante um período de 6 meses. Aí ele me deu aí uma postergação para 18 meses. A suspensão é exigência em segurança, saúde e trabalho, que aí seria aqueles exames peridicionais que eu tenho de admissão, demissão. Aliás, admissão e demissão não foram a admissão e demissão não foram revogados, tá? Apenas os periódicos. Diferimento. Beleza. Sobre o FGTS, isso aqui nós vamos ver agora para frente, onde nós vamos levantar e informar sobre o parcelamento do FGTS e também a postergação dos meses que nós estamos vivenciando, que é março, abril e maio, que foram adiados para julho. Pois bem, as competências de 2020, março de 2020, abril de 2020 e maio de 2020. Ambas, seguindo o raciocínio respectivamente, deveriam. No dia A de março, 7/4, deveria ser paga. De abril, deveria ser paga em 7 de maio. A de maio deveria ser recolhida dia 7 de junho. Ou seja, ambas foram adiadas e podem ser parceladas em até 6 vezes a partir de julho de 2020. Vou repetir. Todas essas obrigações, tanto a principal como a acessória, elas foram enviadas ou postergadas a partir de julho de 2020, podendo ser parcelada em até 6 vezes sem juros, tá? Lembrando, 6 vezes sem juros. E aí você pode fazer a informação desses 3 meses, março, abril e maio, dentro da CFIP com o código 1, que aí não gera as guias para pagamento, tá certo? Nós temos aí a redução de 50%, que aí a medida provisória 932, que nós falamos agora há pouco, ela vem reduzir em 50%. Algumas, ou todas, vou dizer assim, muitas a gente já não tem não temos uma certa vivência nessas taxas, e alguns profissionais dificilmente já têm trabalhado com essas obrigações, tá certo? Pois bem, nós temos aí até 30 de junho. As pessoas imaginam, entendam só, os profissionais imaginam que isso é definitivo ou vai durar um período de 6 meses. Segundo ele está relatando, medida provisória 932, que excepcionalmente vai ser reduzido a partir do dia 1º de abril. Então fica abril, maio e junho reduzido para essas contribuições. Isso aqui para empresas, vejam só, quem recolhe essas taxas acrescidas dentro do INSS patronal: empresas do lucro real e empresas do lucro presumido. Algumas empresas do Simples Nacional, como recolhem na condição de prestadores de serviço, que aí a gente vai para as empresas construtoras, no caso, nós vamos ter alguns percentuais alocados com essas informações. Nós temos aí o SECOP, SESI, SESC e SEST, nós temos o SENAR, nós temos as contribuições de SESI,
e nós temos as de produção rural. Ambas foram reduzidas até 30 de junho, medida provisória 932, tá? Tem algumas aí, ó, como era antes e como foi reduzida, tá? Então, todas essas informações nós temos, ó, cada instituição, do nosso lado esquerdo, nós temos as alíquotas normais, que aí a gente recolhe mês a mês, se fosse para recolher de forma normal, e a redução aqui é o nosso lado direito, que aí a gente vai ter uma redução significativa dentro do INSS patronal das empresas, que aí quem trabalha no departamento pessoal vai entender o que é que eu estou falando, tá? Isso aqui, muitos dos profissionais que trabalham na área de departamento pessoal já é tão automático, o sistema da folha de pagamento que ele trabalha já faz isso de forma automática, que ele acaba aqui passando, entende? E nesse momento que ele vai calculando, ele não entende o que seriam essas taxas. É em cima daqueles X percentuais que eu recolho todo mês. 20 e tantos por cento de patronal, mais 7, 8% de X dos S. Pois bem, está aqui a redução e só vai ser válido por 90 dias. Tá certo? Pessoal, nós chegamos ao fim da nossa aula. Hoje nós tivemos aí, nós voltamos voltando aqui pra gente. Nós tivemos deixa eu voltar aqui nossa aula lá pro início, tá aqui. Hoje a nossa aula ela foi tratada exclusivamente para direcionar sobre os aspectos tributários ou os impactos tributários que nós estamos vivenciando, trabalhistas, previdenciários, todos causados pela calamidade pública que nós estamos passando nesse momento. Essa aula ela não tem o intuito de vender absolutamente nada, é só meramente voltada para a educação dos nossos alunos. E aqui, se você quiser o material, eu já solicito que você deixe aqui abaixo o comentário. Eu quero fazer o download do material da aula do dia 18 de abril, ministrada pelo professor João Paulo, tá certo? Eu vou me despedir, agradeço a presença de todos e que a gente possa ter mais aulas frequentes, tá bom? Abraço, agradeço, fica aqui os nossos agradecimentos.